Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a fazer a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 9 de novembro. Hoje a terça-feira foi bem cheia, né? Tô gravando esse vídeo aqui na noite da terça-feira e vamos lá para não enrolar muito, que a quarta também vai ser de bastante jogos. Peço ainda que não se inscreva no canal, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer esse canal, trazer mais conteúdo para vocês, ativa o sininho para ficar logo por dentro, né, das notificações quando a gente subir algum vídeo aqui. Curta nossos vídeos, se você gostar, obviamente. Comenta aí se a gente deixou alguma coisa a passar aqui, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, ou se vocês acham que a gente comentou alguma coisa que não é tão correta assim. Ajuda demais nessa troca de informações. Beleza? Então vamos lá. Usando, obviamente, o radar esportivo aqui, né? Na Bundesliga, a gente tem Colônia e Bayer Leverkusen. O Bayer vem de uma vitória de 5-0 em casa para cima do então líder União Berlim, uma bela vitória do Bayern de Munique, do Bayer Leverkusen. E o Colônia vem de 4 jogos sem vitórias, uma derrota para o Mainz 5-0, um empate com o Hoffenheim, um empate com o Nice, né, pela Conference, se não me engano, e a derrota para o Freiburg. O Leverkusen fora de casa não vinha bem, né? Mas foi como eu comentei já algumas vezes, o Leverkusen não vai cair. E agora, com essa paralisação da Champions, que a Leverkusen foi para a Europa League, mas vai ter um tempo ali para se dedicar mais ao campeonato alemão. Então, acredito que o Leverkusen vai começar a subir, tá? Aqui eu venho para ficar de olho nesse Ley, a equipe do Colônia, e ficar de olho no mercado de gols, beleza? Leipzig e Freiburg. O Freiburg, o vice-líder, né? Pega o Leipzig, que está também começando a subir. O Leipzig começou muito mal. Dentro de casa, o Leipzig é um excelente mandante, né? Em 6 jogos são 5 vitórias e um empate. Se vencer o jogo, fica como o melhor mandante. E pega o Freiburg, que é um excelente visitante, empatado com o Bayern de Munique. Tô achando baixo essa odd do Leipzig, tá? Já de antemão. Últimos jogos do Freiburg. Em casa, a vitória para cima do Schalke 2-0, uma derrota para o Bayern de Munique 5-0, mas super normal. Uma vitória para o Nantes, né? E tinha um empate com o Karabag e um empate com Hertha Berlim. O Leipzig em casa, como a gente comentou, ele é um excelente mandante. Tem 5 vitórias seguidas, 2 na Champions, né? Celtic e Real Madrid, e 3 no Campeonato Alemão. Uma na DFB Pokal, né? Hertha Berlim 3-2, Hamburgo pela DFB Pokal 4-0. E a vitória para cima do Bayer Leverkusen em 2-0. Dá para entender essa cotação aqui, mas eu acho um pouco baixa, tá? Eu acho um pouco baixa. Eu vou ficar de olho nessa correção de preço do Leipzig e de olho no mercado de gols. Se o Freiburg conseguir sair para os contra-ataques, a transição do Freiburg é muito boa. Se o Leipzig não estiver recuperando a segunda bola, eu vou ficar dentro dessa correção de preço. Se fosse o cenário ao contrário, do Freiburg totalmente massacrado, embate, sem conseguir sair do jogo, o Leipzig recuperando as linhas, né? Nyon jogando demais, o francês, um Cucu também voando. Cadê? O Nyon nem tá disponível. Não tá. Tá André Silva, o Forsberg e o Cucu aqui. Mas é um time muito forte do Leipzig. Beleza? União Berlim e Augsburg. União Berlim terceiro, né? Já vai começar a cair, não tem time para estar ali nas primeiras posições. Acredito que o Leipzig, o Frankfurt e o Dortmund vão começar a subir. Pega a equipe do Augsburg, dentro de casa o União Berlim 5 vitórias e uma derrota e um empate. Pega a equipe do Augsburg, que tem 3 vitórias e 3 derrotas fora de casa. Cara, é baixo em 55 também. Também é baixo, hein? O Augsburg fora de casa vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates. União Berlim dentro de casa, 5 vitórias seguidas. Será que dá pra puxar esse União Berlim aqui, esse back do União? Sven Michel, era do Paderborn, jogava muito no Paderborn, né? Velho. 1,55 para back, na Alemanha. Hoje a gente viu o Paderborn, né? Comentei que a odd do Paderborn era baixa. Ficar de olho aqui no mercado de gols, cara, se der algum padrão. Senão eu vou pular. Frankfurt e Hoffenheim também aqui é muito mercado de gols. Sempre quando as equipes se enfrentam, dá bastante gol. Ó.
2-2, 3-2 pro Hoffenheim, 3-1 pro Frankfurt, 2-1 pro Frankfurt, 2-1 pro Frankfurt. 1, 2, 3, 5 jogos, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Dá para entender um pouquinho essa odd 1,90, né? Mas tô fora para buscar back. E último jogo da Bundesliga 1, Schalke 0-4 e mais. O Schalke, o último colocado ainda, tem tudo realmente para cair. O Schalke difícil, né? Eu acho que o Bochum não vai cair. Ou vai ficar brigando ali na relegation. O Bochum que venceu hoje o Borussia Mönchengladbach 2-1. Comentei também nessa odd baixa do Gladbach, né? Dentro de casa, o Schalke tem uma vitória só, né, nos jogos. Contra o Bochum 3-1. E o Mainz fora de casa vem de uma derrota para o Bayern 6-2. Bateu o Lübeck da DFB Pokal, bateu o Bremen 2-0, perdeu para Freiburg, Hoffenheim e uma vitória para cima do Gladbach. Cara, eu vou ficar de olho nessa correção de preço aqui do Mainz, hein? E no mercado de gols, né? Caso o Schalke esteja perdendo, é melhor ainda, né? Para ter o desespero ali do Schalke. Mas só 2,05 do mais é baixo. Confio muito não. Na Bundesliga 2, fede a gol esse jogo, hein? Greuther Fürth e Hamburgo. O Hamburgo, um dos líderes da competição, Greuther Fürth brigando, né? Para não cair de novo. Caiu da primeira para a segunda, junto com a Arminia, que está caindo da segunda para a terceira. O Arminia hoje teve uma bela vitória para cima do Paderborn, 2-0. O Paderborn teve um jogador expulso no comecinho da partida, que obviamente prejudicou. Em casa, o Greuther Fürth tem 2 vitórias em 8 jogos, não é um bom mandante. E fora de casa, o Hamburgo é o melhor visitante. Cheira a vitória do Fürth, então só porque eu falei isso. O Hamburgo sempre perde ponto para times mais fracos, tá? Não duvido nada o Greuther Fürth sair na frente. Falei isso no jogo passado do Hamburgo. Foi contra quem? Contra o Regensburg. Eu falei, duvido nada o Regensburg abrindo o placar. Regensburg 1-0. Ainda comentei. O problema do Regensburg abrindo o placar é que a recuperação do Hamburgo, a odd vai estar baixa. O Hamburgo estava começando com 1,40, se eu não me engano. Foi para 1,90. Não dá para pegar um back a 1,90 time perdendo em casa. Mas é isso. Hansa Nuremberg. Cara, o jogo aqui para mim tem tudo para ser uma bosta. Vai ser o jogo de 3-3, né? Mas não dá. Dentro de casa, o Hansa tem 3 vitórias em 8 partidas. Fora de casa, o Nuremberg perdeu 4 em 8. Últimos jogos do Hansa: 1-0, 3-0, 2-0, 2-2, 3-0, 1-1. Nuremberg, pegar fora: 0-0, 1-0, 1-0, 3-2 e 4-2. Pular esse jogo. Sandhausen e Heidenheim, que também dá para ficar de olho no mercado de gols. O último jogo do Sandhausen, que foi a vitória contra o Hansa, não foi? Foi com a vitória contra o Hansa. Jogou muito bem o Sandhausen, o Hansa tinha uma odd bem esmagada, tá? O Heidenheim é terceiro colocado. Fora de casa, não vem bem, né? Ó, dos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Uma da FDF Pokal para o Union Berlin, né? Mas vem de derrota para o Kiel, empate para o São Paulo, Karlsruhe e Magdeburg. Só fez 2 gols em 5 jogos. Deixa eu ver o último jogo do Sandhausen dentro de casa. São 5 jogos, só tem uma derrota. Cara, vou marcar essa correção de preço aqui do Heidenheim. Vamos ver. E Regensburg e Braunschweig também deve ser um jogo fraco se mantiver o 0-0 até pra frente, né? Acho que se alguém abrir o placar aqui pode ficar interessante para gols, tá? Mas tende a ser um jogo bem fraco também. Na Holanda a gente tem o Ajax contra o Vitesse, aí não tem muito o que fazer, né? Se for trabalhar alguma coisa do Ajax, é a goleada. Amistosos, a gente tem Camarões, Jamaica, Catar e Albânia, Costa Rica e Nigéria, pula. La Liga, a gente teve a virada hoje do Barcelona 2-1 contra o Osasuna, não foi contra o Osasuna? Acho que foi. Cadê? Osasuna. Foi contra o Osasuna. O Leva foi expulso, né? O Osasuna fez 1-0, o Leva foi expulso. E depois um golaço do Rafinha de cabeça fez 2-1. Se não me engano, o Pedri empatou no começo do segundo tempo. Não estava muito prestando atenção nesse jogo, não. Por conta de alguns probleminhas aí, mas se resolvendo. Terceira liga, a gente tem o 1800 Munique jogando, mas pega um jogo difícil contra o Freiburg 2, né? Que é um bom time, que não vai ter streaming para eu ver tão popular. Premiership, a gente tem Motherwell com Celtic. Celtic vai nadar de braçada mais uma vez no campeonato da Escócia. 36 já são 7 pontos de diferença para o Rangers. O Motherwell é o 9º. O último jogo do Celtic foi um aperto, hein? Foi 4-2, se eu não me engano.
Mas estava 2-2 contra o Dundee até o final da partida. Mas não tem muito o que fugir, né? Tentar buscar um back e ficar de olho no mercado de gols. O Rangers é um jogo mais chato, que é contra o Heart of Middleton, que estava na Conference League, se eu não me engano. Deixa eu ver, acho que estava na Conference League. Qual era o grupo dele? Parte Istambul, Riga e Fiorentina. Ficou pelo meio do caminho, né? 1,25 pro Rangers, que vem de derrota. O Rangers vem de derrota, 2-1 para cima do St. Johnstone. Lembro de fazer esse jogo aqui, foi o primeiro tempo, massacre do Rangers. O St. Johnstone foi lá, achou um gol, no começo do segundo tempo achou outro gol. E mesmo assim a pressão do Rangers continuou e só diminuiu. Mas não tem muito o que fazer, né? Tentar pegar um back em mercado de gols. Quem tem padrão para ir contra essas odds baixas aí, boa sorte. Série A italiana, a gente tem Lecce e Atalanta. O Napoli venceu hoje, abriu 8 pontos. O Milan empatou com o Spezia. Não, o Spezia empatou com a Udinese. O Milan empatou com o Cremonese, se eu não me engano. E o Napoli venceu 2-0 o Empoli. Jogo complicado. O Napoli sem o Kvicha Kvaratskhelia. Atalanta, dentro e fora de casa, é uma das melhores mandantes, mais melhores visitantes. São 5 vitórias e um empate em 6 jogos. O Lecce ainda não venceu. 1,80, Atalanta é baixa. Mas dá pra ficar de olho aqui no mercado de gols. Vou ficar de olho no back Atalanta também. Se eu não me engano, o Zapata volta. Deixa eu ver se tem aqui do Urvan Zapata alguma confirmação dele no jogo. Por enquanto não, mas eu li por alto, acho que vai voltar. Sassuolo e Roma, que eu vou ficar somente de olho no mercado de gols. Não consigo trabalhar mais net odd do Sassuolo. A Roma vem de derrota no clássico, no derby, né? Para Lazio 1-0, uma falha da zaga, Mourinho pressionado. Ficar de olho aqui no mercado de gols. Fiorentina e Salernitana eu vou pular. Odd baixa da Fiorentina, que não vem jogando bem. A Salernitana nos últimos jogos eu gostei muito do que vi. Bateu o Spezia, bateu o Lazio, empatou um Cremonese jogando bem melhor que o Cremonese. E a Fiorentina vem de derrota para Inter 4-3 e derrota para Lazio 4-0 no campeonato italiano. Odd baixa. 4,45 vai ter junto com o jogo das 4,5 da Alemanha. Mas vamos lá. Se eu estiver prestando bem atenção nesse jogo aqui, eu vou ficar de olho nessa correção de preço. Inter e Bolonha. Inter vem de derrota para a Juve. 2-0. Se distanciando, já são 14 pontos. Não vai pegar. Tem que ficar de olho aqui na vaga na Champions. Dentro de casa, a Inter é uma excelente mandante. Só perdeu uma em 6 jogos, são 5 vitórias. E o Bolonha só venceu uma em 6 jogos também. 1,28 é baixo, hein? É baixo. Head to head, tem um Inter 6-1 e tem um Inter 3-1, uma derrota para o Bolonha 2-1. Os últimos 2 jogos foram 3 vitórias, né? Uma fora de casa, 2 dentro de casa com 6-1 e uma derrota por 2-1 fora. Vamos ver se dá para pegar esse back aqui. Torino e Sampdoria, vou pular. Na Suíça, quem quiser ficar de olho sempre comenta aqui, né? Mercado de gols e ambas marcam, normalmente dá. Tem uma coisa da Copa da Liga. Vamos ver o que tem interessante aqui. West Ham e Blackburn, vou até marcar já aqui para subir para os favoritos. Não tava. West Ham e Blackburn, 1,33 pro West Ham. Será que vai com o time titular? Não tem escalação ainda, vamos analisar. Se for o time titular, dá para ficar de olho no back. West Ham. Wolves e Leeds, vou pular. Mesma divisão aqui, tô fora. Nottingham Forest e Tottenham, tem que ver se o Tottenham entra com o time titular também. Se entrar, dá para ficar de olho no back Tottenham. Newcastle e Crystal Palace, vou pular. Southampton e Sheffield Wednesday, vou pular. Arsenal e Brighton, se o Arsenal for com o time titular, dá para ficar de olho num back Arsenal. Liverpool e Derby County, ficar de olho no back Liverpool e no mercado de gols, se bobear que pode pintar a goleada. E o jogo do dia é City-Chelsea, né? 1,45 pro City. É porque... será que eles vão levar tão a sério assim essa competição logo de início? Cara, pegar City-Chelsea é complicado, hein? Vamos ver como é que vem as equipes para campo, tá? Às vezes tem goleiro reserva do City,
meio campo reserva, se o Chelsea levar um pouco mais a sério essa escalação, dá para ficar de olho aqui na correção de preço, tá? E no mercado de gols. Os jogos que eu não marquei aqui mercado de gols, é mercado de gols também, porque é jogo único, tá? Então, se tiver necessidade do time melhor, né? Por exemplo, West Ham, Tottenham, Arsenal, Liverpool, precisando do resultado, dá para ficar de olho no mercado de gols, tá? E matando o Campeonato Brasileiro, vou pular um monte de jogo, tá? De análise aqui, porque vou explicar o motivo. O Fluminense já está classificado, tem 64. Não tem muito o que fazer. É tentar pegar melhor classificação para verba, mas não é isso que move muito o Fluminense. O Goiás tem 46, briga por quê? Pela Sul-Americana, mas aqui vai até o 8º, então aqui vai até o 14º, tem 46, são 5 Curitiba. É um jogo que não deve valer porcaria nenhuma, né? Ficar de olho aqui no mercado de gol, vamos ver. Avaí e Ceará, o Avaí rebaixado, pega o Ceará na corda do pescoço. O Ceará tem que vencer as 2 partidas e torcer para o Cuiabá e Atlético Goianiense não vencerem as suas. Complicado para o Ceará. 4,20 para o Avaí. Será que dá para pegar esse lei, Avaí? Cara, eu vi o jogo do Ceará contra o Fluminense, não jogou nada em casa. Contra o Corinthians, o último jogo que perdeu o gol do Yuri Alberto no finalzinho, jogou bem o Ceará. Deixa eu ver como é que vem esse Ceará pra cá. Vamos ver se dá pra pegar esse Lei Avaí aqui. A odd não tá tão ruim não, tá? Só o Avaí que já abandonou o barco, foi o time reserva. Pode ser interessante. Curitiba e Corinthians. Curitiba também já escapou. Não tem nada mais pra fazer no campeonato. Deve ir até com time misto. O Corinthians briga ainda ali pela melhor classificação. Vamos ver se tá de olho num Lei a equipe do Curitiba. Fortaleza e Bragantino. No jogo passado, Fortaleza, que foi empate contra o Atlético Goianiense. Eu comentei aqui, né, que não concordava com a de baixa do Fortaleza. Fortaleza tropeçou. Começou perdendo para o Atlético Goianiense, o Luiz Fernando. Se eu não me engano, foi o próprio Luiz Fernando que foi expulso, que ajudou o time a não vencer, né? O Fortaleza já tinha empatado, mas ajudou o time a não vencer. Fortaleza briga, né, por Libertadores, são 3 pontos, né? O Atlético Mineiro perdeu, São Paulo vai perdendo. A prisão já está até desligada. E o Bragantino já deve estar garantindo a Sul-Americana, que vai abrir 2 vagas, né? Ficar de olho aqui no mercado de gols. Fugir desse match odds. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Corda bamba, né, dos dois, né? O Atlético tem que garantir pelo menos a 6ª vaga aqui, para ficar na Libertadores direto. E o Atlético Goianiense desesperadamente para sair. Vai ficar de olho num Lei da equipe que estiver atrás do placar, para tentar uma recuperação. E no mercado de gols, tá? Não importa quem esteja na frente do placar aqui. Se o Atlético Goianiense abrir o placar, a gente vai ter um Atlético Goianiense bem fechado para tentar segurar o resultado e uma pressão do Atlético Paranaense. Pode ser que venha esse crime. E assim ao contrário, Atlético Paranaense fechado, pressão do Atlético Goianiense, ficar de olho nessa recuperação e no mercado de gols. Palmeiras e América Mineiro. Palmeiras tem que ver como é que vem os reservas para campo, né? Palmeiras perdendo para o Cuiabá. Jogou muito bem o jogo, conseguiu empatar o jogo, merecia até ter vencido. E o América Mineiro que luta ainda com o Atlético Paranaense para Libertadores direto. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols. E muito provavelmente o jogo aqui eu vou pular, porque o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Já tem sua vaga segurada, não precisa financeiramente para o Flamengo posição. O Juventude aqui, que é o pior time, obviamente, do campeonato, vendeu caro, né, a derrota para o Goiás, 1-0. Depois foi isso, derrota para o Goiás 1-0, vendeu caro demais. Pode ser que dê algum trabalho para essa correção do Flamengo, hein? Será que dá para marcar aqui essa correção do Flamengo? Deixar aqui salvo. É isso, bastante jogo para a gente ver. Que seja uma quarta mais tranquila. Expliquei lá no grupo VIP o que aconteceu. E seja um dia de bastante ganho também para todo mundo. Valeu, abraço!